Vocês, eu sou o Ivo do canal Electro King. Pessoal, vou fazer um circuitinho aqui então, ó. Vê que interessante, tá? Eu vou fazer no método cascata. A ideia é o seguinte, né? Que esse cilindro aqui, ó, quando essa caixa chega aqui, né? Próximo a esse local aqui, esse cilindro vai avançar. Quando ele chegar lá em cima, esse outro cilindro avança. Então seria esse cilindro aqui eu vou chamar de A, tá, pessoal? Vou colocar aqui do lado aqui, ó. Vou chamar esse cilindro aqui de A. E esse cilindro aqui vou chamar de B. Legal, né? Cilindro A, cilindro B. A minha sequência seria A+, né? Seria o avançar. Então eu posso dizer que a minha sequência seria A+, B+. Eu posso fazer o A voltar primeiro, né? Ou o B voltar primeiro. Vamos fazer o A voltar primeiro aqui, tá? A menos e o B menos, tá? Vamos fazer essa sequência aí. Copiar aqui. Vamos fazer então, pessoal, na verdade o que acontece, né? Se vocês perceberem, essa válvula aqui é uma eletroválvula, né? Tem acionamento por solenoide aqui do lado. Para avançar o cilindro ela vai acionar esse lado e para recuar vai acionar esse lado, tá? Nesse caso aqui, percebo que essa sequência aqui, você tem que fazer ela uma metodologia diferente, porque ela pode dar alguma suposição. Se você for fazer por tentativa, né, e erro, usando o método intuitivo, você corre o risco aí de ter problemas de sinais aí, né? Tipo, quando aciona esse lado aqui não vai acionar antes de desacionar esse. Então você vai ter que trabalhar o circuito. Então a ideia, pessoal, então, fazer esse circuitinho, né? Essa aqui é uma válvula 5 duas vias, com duplo piloto, acionamento solenoide aqui, na verdade, né? Duplo solenoide. E daí a gente pode fazer, o ar está entrando aqui, ó, parte de baixo, e essa solenoide ela faz esse cilindro avançar e recuar, tá? Essa sequência, então, seria o que? O A avança, levanta a caixa, essa caixa, esse cilindro aqui também vai empurrar essa caixa para cá, e novamente o A vai voltar e vai seguir o processo novamente, tá? Então seria isso aqui, ó. Para fazer com metodologia, pessoal, vou fazer uns fluid sim, tá? Para fazer com o método cascata elétrica, eu vou fazer assim, eu vou dividir as letras iguais, né? Aqui, ó, vai ficar aqui, ó. As letras iguais ficam de um lado e as outras letras no outro lado, certo? Separar. Então o que acontece? Quando você divide aqui, você consegue usar aqui duas. Eu já fiz alguns vídeos no meu canal, né? Mas eu vou fazendo esse aí de volta. Então aqui eu consigo colocar aqui um setor, né? E dois setores. Tá? Isso aqui seria o quê? Cada setor eu vou usar um relé, né, para fazer acionamento. Na verdade, nesse caso com dois setores, eu vou usar um relé só, tá? Um relé só, ele vai acionar o contato fechado e o contato aberto, tá? Mas isso, pessoal, vamos ver lá então no simulador Fluid Sim. Vem comigo então, galera. Estamos aqui já, né? Aqui eu tava começando a fazer aqui o meu circuitinho. E vamos copiar isso daqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Tem dois cilindros, né? O cilindro A e o cilindro B. E a ideia, tá, pessoal? Deixa eu inserir miscellaneous texto. Olha só, galera. Vamos ver se a gente consegue colar aqui. Então seria o que então? O A+, o B+, que a gente tinha falado, o B+, o A- e o B-, tá? Beleza? Vamos deixar aqui um tamanho aqui ideal pra gente enxergar bem aqui, ó. Então a ideia seria fazer essa sequência, né? Então se eu separei eles aqui, ó, como eu tinha falado, separo eles aqui, ó, vai ficar um setor, né? Vai ficar dois setores. Dois setores, pessoal, eu vou usar, deixa eu só ligar isso aqui antes, né? Tem coisinhas que a gente vai fazendo aí, né, galera? E aqui, ó, YY2, e a gente vai chamar aqui esse aqui de Y3, e esse eu vou chamar de Y4. Pronto, ó, pessoal, tenho um acionamento. Agora tem que fazer acionamento elétrico aqui, tá, galera? Então ele tá um pouquinho grande aqui, se conseguir diminuir um pouquinho, depois a gente vai aumentando aí conforme vai fazendo, tá? Tem aqui o 0 volts, e eu vou procurar aqui onde está o 24 volts, né, pra gente continuar nosso circuitinho. O 24.
Esse circuito aqui, tá, galera? Ele vai ser feito no método cascata elétrica com dois setores. Dois setores significa o que dois setores, né? Vou dividir aqui, ó. O A vai avançar e o B vai avançar no setor 1. Então, inserir miscelâneos, vocês vão entender daí, ó. Mas depois eu vou fazer um circuitinho. Faz tempo que eu não faço vídeo aí, né, pessoal? Voltei a fazer aí hoje. E daí não se esqueça aí de se inscrever no canal, né? Para ajudar aí o canal a continuar, né, fazendo vídeo. Senão não tem muita, perde um pouco o entusiasmo, né? Não tem muito inscrito, o pessoal não assiste aí e tal. Aí não adianta muito, tá? Demora muito fazer esses vídeos aí. Olha só, galera, um setor, dois setores. Isso que eu vou fazer, tá? Setor 1, setor 2. Vou avançar. Para fazer isso, galera, eu vou usar relé, tá? Vou usar um relézinho aqui, ó. Quando a gente usa, faz o circuito com um relé só, dois setores, um relé só. Aí vou acionar aqui, né, o botão. Vou fazer um mais bem simples aqui, só pra gente lembrar aí, né, faz muito tempo que eu não faço o vídeo. Mas aqui, ó, vai avançar. E esse aqui é o setor 1, tá? O setor 1 seria ligar o relé. E desligar o relé é o setor 2. Vocês vão entender a lógica disso, tá? Então isso aqui seria... vou dar o nome aqui de S2. E essa botoeira aqui a gente vai dar o nome de S1. Vou fazer certinho aqui, vai demorar um pouquinho. Então tá, vamos deixar aqui, ó. Enquanto isso a gente faz aqui, ó. Deixa grande, né? Depois a gente volta lá em cima e dá uma olhada. Ó, Y1 é avançar e Y2 recuar. É isso que é primeiro que o A avança e o B avança. Então o A vai avançar, o B vai avançar. Coloquei S3 e C2 aqui, ó. Vamos tirar esse nome aqui de sensor, a gente vai colocando conforme a necessidade. Depois vocês vão ver, ó, como é que faz para fazer isso aqui. E aí vocês vão entender, tá? Então olha só, primeira coisa, ele vai fazer esse relé, né? Esse relé aqui, vamos dar o nome de K1, né? Relé K1. E daí a gente vai fazer aqui então, vamos pôr aqui uma lâmpada para a gente não ficar ligando linha por linha, né? Fica ruim, então vamos pôr aqui uma lampadinha aqui no final, ó. Vai ficar mais fácil, ó, para fazer relacionamento. Né? Esse aqui, ó, se vocês quiserem testar, ver se a lâmpada acende, a lâmpada tinha que acender. Tem umas coisas que a gente vai arrumar lá depois. A lâmpada acende. Tem que dizer que tem uma diferença de potencial aqui, ó, para acender essa lâmpada, né? Então é isso mesmo. Tem uns errinhos aqui, depois a gente vai vendo o que aconteceu. Então tá, agora aqui, ó, o relé vai acionar, né? Então, quando a gente trabalha com dois setores, a gente precisa selar esse setor, tá? Fazer com que ele fique ligado. Então a gente vai trabalhar com dois setores aqui, ó. K1. K1, tá. E esse circuitinho aqui ele faz isso, quer ver, ó? A ideia seria esse aqui, ó. Vamos fazendo aqui, testando já aqui no funcionamento. Ó, esse aqui eu posso deixar aqui e aqui. Perceba que eu tenho aqui então, galera, agora um selo, né, um contato de retenção praticamente de alta. Uns erros de conexão aqui, não sei o que é, depois a gente vai analisar, peraí. Ah, tá. Vamos arrumar aqui, ó. É que eu mexi com a válvula de fluxo. Então essa válvula aqui, galera, ó, é uma válvula de controle de regulagem de fluxo, né? Regula aqui, ó. Regula o fluxo, né? E possibilitando que o cilindro trabalhe com velocidade diferente, menor, né? Maior. Você consegue regular aqui, ó. Ah, tem um lado certo aqui. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho pra cá. Esses erros aqui que tava dando erro, né? Tá, vamos voltar aqui. Dá uma olhadinha então, pessoal. Quando eu aciono isso aqui, ó, o relé liga, né? Então se eu quiser, não, por que esse relé ligou, né? Se esse relé, quando esse relé liga, eu posso usar aqui um contato aberto dele aqui, ó. Um contato aberto dele aqui, esse contato aqui, ó. Vou dar o nome de K1 aqui, ó. Contato aberto K1, tá? O que acontece com o contato aberto de K1? Quando eu ligo aqui, ó,
contato aberto liga ali, tá vendo? Ó? Aí se eu tivesse alguma coisa para desligar, não tem nada para desligar aqui, né? Mas aqui eu estou fazendo só um... Posso fazer aqui uma botoeira de desligar aqui, só para a gente não ter o circuito. Depois a gente vai fazer, vamos fazer um geral aqui, ó. Vamos virar essa... Vamos fazer aqui, ó, rotação, né? Rotação 90. Vou colocar aqui essa botoeira só para desligar o circuito. Vamos deixar ela para cima. Aqui para cima. Só para a gente desligar o circuito, por enquanto não tem como desligar. Então tá, ó, dá para fazer de volta. Vamos fazer aqui, ó. Ligou, desligou, né? É uma botoeira de trava, né? Então botoeira de emergência, hein? Então liga, a lâmpada liga. Agora se fosse um contato fechado, o que ia acontecer nesse contato aqui? Deixa eu puxar aqui para baixo. Se eu colocar uma outra lâmpada, vou copiar essa lâmpada. Essa lâmpada aqui ela tem, é amarela, tá vendo? Então vamos copiar ela aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ó, se eu colocar uma lâmpada aqui de outra cor, né? Vamos colocar aqui uma rosa, em homenagem às meninas aí. Então tá aqui, ó, rosa. E vamos colocar um contato fechado, galera. Aqui, ó, um contato fechado nesse canto aqui, ó. O que acontece quando eu pego e ligo um contato fechado e um contato aberto? Tem que dar o nome de cada um também, né? Porque tem que nomear aqui, ó. Mesmo que você faz lá no tag, essas coisas na máquina, lá você tem que pôr, né, no painel. Identificação. A identificação para fazer, né, as correções. Hein? Aqui a gente colocaria X1, X2 no contato aqui, ó. Se a gente for fazer certinho, pessoal, aqui como é que é para fazer, demora bastante o vídeo, tá? Na verdade, demora bastante, daí fica... Tipo, ó, por exemplo, o contato aqui, ó, o primeiro seria 13, 14, tá? Olha só, seria 13, 14. Aí o outro aqui que é com a 1 também seria 11, 12, né? Porque tem um contato fechado, ó. Os contatos de relé 11, 12 fechado. E seria esse aqui, seria o 23, 24. Vamos fazer esse aqui então no começo. Nós vamos... Ah, professor, tem que fazer isso, tá? 24. Ó, tá vendo? Isso aqui que é... A gente faz S1, 3 e 4. Esse aqui também podia ser 11 e 12, tá? Mas pode deixar 1 e 2, a gente sabe que ele é um contato fechado. E aqui nós temos um relé, que é onde você vai ligar a bobina 1 e a 2 lá com o relé, como você faz o adicionamento do relé. Olha só, perceba então. A princípio esse contato aqui está fechando, né? Está fechado e quando eu ligo aqui, ó, ele troca. Então é isso que a gente vai fazer, tá, pessoal? A gente vai fazer isso porque a gente vai fazer um contato aqui, quer ver, ó, fechado. Vou deixar essas duas lâmpadas aqui pro final, só para vocês deixar para lá, tá? File, deixa eu deixar aqui, ó, drive size, eu posso deixar isso aqui como... Ah, já tá, beleza, ó, tem por... Posso deixar ele com paisagem, né, tá um retrato. Paisagem, que legal. Então, um contato aqui, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou colocar um aberto aqui e um fechado. O fechado vai ser o setor 1. Eu vou definir, né? Vai ser o setor 1. Então, se eu colocar aqui uma outra lâmpada, só pra gente... Vamos deixar aqui, ó, Ctrl V. Vamos colocar outro jeito, já tem aqui, né? Ctrl V, Ctrl V. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Né? Esse aqui vai ser o nosso setor 1, tá? Setor 2, desculpe. Setor 2. E esse aqui vai ser o nosso setor 1. Vou colocar o setor... Podia ser o contrário, tá, pessoal? O setor 1, mas eu posso usar aqui o setor 1 com o setor 2. Posso mudar e inverter aqui, ó. Então a gente tem que dar um nome de K1 aqui, senão não vai funcionar, né? K1 e K2. Esse é o controle K1, K1, tá vendo? K1, K1. É isso, pessoal. O que acontece aqui, então? Eu tenho o setor 1. Deixa eu puxar isso aqui pra cá. Só entender por quê agora. É bem rapidinho, tá? Depois que você faz aqui o padrão, né? Fica fácil, sabe, galera? Então esse aqui vamos deixar uma corzinha verde. E vamos colocar uma cor aqui diferente. Agora vamos colocar um vermelho. Olha que legal, então. Aqui, ó. O setor 1 já está energizado. Então, pessoal, aqui, ó.
setor 1, eu vou começar aqui com o setor 1, o setor 1 não, né? O setor 1 vai ser esse aqui mesmo, tá? Podia ser diferente, posso colocar setor 1 aqui, setor 2 aqui, mas deixa eu colocar aqui, ó, inserir, miscelâneo, vamos escrever aqui, ó, setor 1, tá? Vou colocar setor 1 aqui. Vamos deixar um pouquinho maior aqui, 18, vamos colocar uma cor aqui diferente. Cor diferente, vermelho. Setor 1 vai ser vermelho, tá? O tamanho, vou colocar com 20. Pronto. Esse aqui vai ser meu setor 1. Quem já viu alguns vídeos aí, vocês viram, né? Deixa eu jogar isso aqui pra cá. Pronto, setor 1. Agora eu vou inserir miscelâneos, texto. Então vou colocar aqui setor 2, tá? Escrever em letra de normal mesmo. Vamos colocar aqui então agora um azul, né? Legal, setor 1 azul. Beleza, setor 2 azul. Pronto, o que significa isso, galera? Significa que quando eu defino aqui em cima, né, que o setor 1 é A mais e B mais, eu vou colocar esse solenoide aqui no setor 1, A mais e A. Deixa eu pegar aqui, solenoide. Ó, vou colocar dois solenoides aqui, ó. Que é essas válvulas que representam aqui os solenoides, Y1 e Y3, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, Y1, Y1, e vou pôr aqui agora o Y3. Olha que legal, Y3. Y3, beleza? Então é Y1 e Y2. Vou voltar um pouco para cá, vamos arrumando e organizando. Então no setor 1, ó, quando a gente faz o método cascata, a gente divide por setores. Se fosse uma outra sequência, pessoal, se dividir as letras iguais no setor, as letras que tem o mesmo, o A, por exemplo, tem que ficar no setor, e o outro A tem que ficar no outro setor. Não pode ficar junto, senão eles dão problema de sobreposição aqui. Então tá, olha só, quando eu aciono aqui, ó, perceba, eu ligo aqui, ó, eu ligo o setor 1. Então o que acontece? Se eu liguei o setor 1 aqui, ó, para avançar o A é só ligar o Y1 aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, Y1 direto lá, né? Toda vez que muda de setor, pessoal, não precisa colocar sensor, tá? Eu digo sensor no final aqui. Então vai avançar, ó, o meu A vai avançar, ó, vai ligar, ó, bateu lá. Só que agora nesse caso ele tem que avançar o B. Para avançar o B, é o Y3 que avança o B. Então tem que ser um sensor no final aqui, ó. Então vamos colocar aqui um S2, tá? Então não pode colocar o mesmo nome, tá? Vamos colocar o sensor aqui no final, 100, o tamanho do cilindro, né? 100 milímetros. Então ele vai ficar lá, ó, S2. A hora que ele bater lá, ele bate. O S2, vamos deixar isso aqui para colocar outro nome daí, tá? Não vai dar problema depois. A gente pode usar aqui outros nomes. Ele bate lá no S2. Então o que vai acontecer aqui, ó? Se você perceber, ó, ele avança, bate no S2, aí o S2 vai avançar o Y3 porque ele é no mesmo setor, ó, setor 1. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou colocar aqui, ó, colocar um sensorzinho de rolete, mas você pode colocar sensor indutivo, capacitivo, com 3 fios. Depois a gente pode até colocar um aqui, ó. Vou dar o nome aqui de S2, né, que já deu lá. Ó, vamos dar um símbolo de rolete aqui, que é o símbolo do sensor tipo roletinho. Ó que legal. Então, nesse caso aqui vai acontecer o quê? A mais B mais, ó. Então, olha, perceba. A mais B mais, viu? Se você olhar aqui no nosso desenho, então ele vai fazer o que? Ele vai avançar o A e avançar o B, né? Então ele levanta a caixa e empurra a caixa, levanta a caixa, aí vem o B e volta o B. Tipo, vem o A e volta o B, isso, desculpe. Então ele avança o A, avança o B, daí volta o A, daí volta o B. Daí continua de novo, o processo contínuo, né? Então é isso, né? Vamos voltar aqui então a fazer isso. Ele avançou o A, avançou o B. Agora é o seguinte, o segredo aqui, pessoal, quem não entende muito desse método, você tem que mudar de setor. Ó. Quando muda de setor, você vai ter que ver quem que muda de setor aqui. Para mudar de setor, eu tenho que desligar o relé, porque o outro sensor aqui vai ligar, né? Que tá ali, ó. Quando eu ligo aqui, ó, avançou os dois. Eu não posso, para voltar aqui o Y2, por exemplo, que eu quero voltar, eu tenho que mudar de setor.
Quem que muda de setor é esse aqui, ó. Então esse aqui vai ser o meu Y3, ó. Quando ele vai bater ali, ó, no final aqui, ó, vou colocar aqui S3, Y3 não, S3, 100, vamos ver se não está errado o sensor, então S2 e S3. Então, né, bateu aqui o S1, avançou, bateu no S2, bateu no S3, o S3 vai fazer o que aqui então? Ó? Vai trocar de setor, sempre isso, tá? Aquele que troca de setor seria esse que está dividido aqui, ó, o B+, ele vai bater lá e vai trocar de setor. Vamos ver se ele vai trocar de setor, só presta atenção que interessante que é, ó, mais B+, né, bateu lá, no S3 e trocou de setor. Agora sim, o que eu preciso? Voltar lá no setor 2, então simplesmente eu vou pegar aqui, ó, para voltar ao A, eu vou colocar duas solenoides aqui, duas solenoides no setor 2. Olha que interessante, rapaziada, esse método, né? Um método cascata elétrico, tá? Claro que eu adaptei algumas coisas aqui, mas é o método cascata. Então nesse caso aqui, ó, para voltar o A, que eu quero que volte o A primeiro, Y2, eu vou colocar o nome de Y2 aqui, ó. Y2, aí vai voltar. Não precisa colocar sensor aqui, não, porque quando eu mudo de setor, né, quando eu mudo de setor já, aí eu não preciso. Vamos tentar alinhar isso aqui. Alinhamento, ó, legal, né? Então olha só, o Y2 já volta. Vamos ver se o A vai voltar. Então vamos lá. Ó, avançou, o A voltou, viu? Que legal? Então avançou. Agora eu quero que o B volte. Para o B voltar, pessoal, o Y4 que tem que ligar. Então eu vou colocar o nome de Y4 aqui, ó. E vou perguntar lá para minha lógica aqui, ó. No setor, para o B voltar, é no setor 2 ou no setor 1? No setor 2, ó. Então no setor 2 está certo, ó. É no setor 2. O que eu tenho que fazer agora, então, no setor 2? Vou puxar um pouquinho para cá isso aqui. No setor 2 eu tenho que fazer voltar o Y4. Só que ele depende do último aqui, ó. S2, S3, vou colocar aqui, ó. S4, tá? A posição do sensor aqui fica 0, né? 0. Aí sim, ó, que legal. Viu que legal? Vai bater o S4 aqui, agora sim, ó. O S4, pessoal, o que ele vai fazer? O contato aberto, sempre todos eles são abertos, tá? Então ele vem aqui, ó. É um sensorzinho que eu coloquei, deu o nome de S4 lá. Eu vou colocar aqui tipo um switch rolão, né? Tipo rolete. E vou acionar aqui, ó. Que legal, ó. Opa, não era isso que eu queria, era isso que eu queria. O Y4 tem que voltar. Vamos ver se ele faz isso, ó. Vamos lá. A mais, B mais. Ó, que legal. Viu que rápido? A mais, B mais, a mesma. Então, pessoal, você vê que já está pronto o nosso circuitinho, né? Se você for ver, claro, agora, se alguém quiser continuar, eu vou fazer alguma alteraçãozinha. Eu separei aqui setor 1, setor 2, né? Então, eu escrevi aqui, ó. Setor, né? Esqueçam setor 1, setor 2. Eu divido o setor 1, setor 2. E é isso, né, pessoal? O trabalho, na verdade, essas duas válvulas aqui, a corrente elétrica vai trabalhar aqui, né? Tá vendo? Aí, no caso, na hora de ligar, o Y1 vai ser esse aqui, ó. Não esquece, Y1. Aí o Y2 vai ser essa. E o Y3 vai ser essa. Y3. E essa aqui vai ser minha Y4. Y4. Aí você vai lá, né, nos relés e liga as válvulas nos relés. Igual tá aqui, ó. Né, os relés são um relé K1 fechado, você liga esse aqui, no K1 aberto, você liga esse aqui. Claro, tem que passar por um sensor, tudo, né? E esse circuito, pessoal, ele faz uma vez só, tá vendo? Ó? Ah, não, professor, como é que faz para fazer um contínuo? Todos os alunos perguntam, né? Vou deixar menorzinho aqui. Vamos fazer aqui ele funcionar bonitinho aqui, ó. Vocês vão olhar, ó. Mais, né? Vamos ver se ele tá. Vamos deixar aqui, então, Option Simulation, colocar aqui a Slow Motion, colocar aqui 12 e vamos deixar ele mais lento aqui, então. Ó, que legal que fica, galera, ó. O A vai avançar, vai bater no S2, vai ligar o Y3, vai avançar o B, igualzinho tá ali, ó. Aí o que ele faz? Muda de setor,
volta o A. Quando ele bate no S4, o que ele faz? Volta o B, né, galera? Beleza? Pessoal, o automático, o pessoal pensa, ah, não, eu vou deixar automático. Ah, que legal, vou deixar automático. Se eu colocar um botão de trava, não fica automático. Às vezes tem circuito, pessoal, que fica, tá? Mas tem alguns que não ficam. Então, se eu colocar aqui um botão, um de trava, o cara fala, vou pôr um de trava aqui, ó. Aí ele vai ficar automático. O que acontece? Vamos testar? Pode ser, mas o botão de trava não é ideal, né? Porque se quer fazer algum outro acionamento também, às vezes ele dá um problema, ó. Aí ele vai a mais. Aí na hora que ele vai ficar ligado o K1 aqui, tá vendo? O K1 não desliga, ó. Ele desliga, mas ele acaba ligando depois. Vê se vai voltar. Olha, já ligou antes, tá vendo? Não deu certo. Então o que acontece? Às vezes o botão de trava não dá certo mesmo, pessoal. Então a solução é você montar um circuitinho aqui, ó, com o último sensor aqui, quer ver? O que eu não usei, ó. O B-, qual que é? Vou colocar aqui o S5. Aí sim, aí eu consigo colocar o de trava? Até dá, mas não é legal de trava, tá? Até legal se colocaria aqui, ó. Vou apagar esse selinho aqui, porque o selo tem que ficar no... Vou colocar aqui um sensor S5. Ó, aqui S5. Então eu vou colocar um sensorzinho S5 aqui, ó. Vai ficar bem grande esse vídeo, mas é legal, pessoal. Olha só. Por que ele fechou, galera? Porque esse aqui é um simulador, olha só, se eu tirar aqui o nome dele, ó, tá vendo, ó, ele abre, então ele é um simulador. O pessoal confunde um pouco às vezes aí com acionamento com desenho, né, projetos, essas coisas diferentes. Isso aqui é um simulador, se ele está acionado, porque ele está encostado lá, por isso que ele dá a condição, né, de fazer o circuito novamente, né. Para ele fazer de novo, tá? Ah, tá, beleza, quero fazer um negócio rápido, coloca uma botoeira, tá? Mas a botoeira de trava, ela funcionaria aqui agora. Mas eu não quero fazer ela com um botão de trava. Então, o que substituiria um botão de trava aqui? Um contato de relé, de um outro relé aqui embaixo, ó, que eu posso colocar um relé. Não é verdade? Eu poderia fazer isso. Então, vamos copiar aqui esse relé rapidinho. Ctrl V. Eu vou dar um nome aqui. Como tem um K1, eu vou colocar K2. Porque às vezes parece, por que eu vou colocar K2 agora? Coloquei K2 agora por causa que eu podia colocar K1 antes, né? E aí é o seguinte, galera. Deixa eu mudar isso aqui pra lá, ó. Olha que legal, você pode fazer várias coisas aqui. Mudar pra cá. Né? Aí eu posso pôr aqui uma botoeira para ligar o nosso ciclo contínuo, né? Para ele ficar sempre ligado. Vou pôr aqui uma botoeira para ele ficar desligado, né? Um ciclo para ligar e para desligar. E aqui a gente coloca aqui um contato de retenção, que é esse contato que vai fazer ele ligar aqui, ó. E a gente coloca outro contato aqui, ó, paralelo, tá vendo? Entre essa botoeira. Se quiser tirar essa botoeira, fica só ciclo contínuo, tá? Só uma ideia aí, o pessoal que tá... Então tá, então vamos dizer que essa botoeira S2 aqui é o meu ciclo contínuo. Vamos dizer que esse aqui é um contato de K1, de K2, desculpe, né, K2 aqui, ó. E aqui meu K2, tá? Perceba então, pessoal, agora, que quando eu acionar esse aqui, ó, legal, ó. Vou ligar aqui bonitinho. E fique perfeito, tá, galera? Demora um pouquinho pra você pegar o jeito da perfeição, mas é legal ficar bem perfeitinho, né? Ficou um pouquinho... Vou deixar um pouquinho maior aqui, ó. Pra você entender, ó. Então, o que acontece? Quando eu ligo o K2 aqui, ó. Opa! Eu dei o mesmo nome. S2AE não dá, tem que dar um nome bem longe aqui. Vou colocar aqui S6, não dá certo. Ó, quando eu ligo aqui, ó, ele liga e fica ligado, esse contato fica fechado direto. Então se eu colocasse uma trava aqui nesse botão, ó, ele ia ficar acionando direto. Né? Se colocasse uma trava aqui, ele ia ficar acionando direto. E dá certo porque você colocar a trava agora, porque esse contato do S5 aqui embaixo, ele só vai fechar depois que ele completar o ciclo. Viu aqui? Daí completa o ciclo.
Então, em vez de eu ficar segurando aqui, eu vou colocar esse aqui, ó. Esse contato aqui paralelo, né, com essa botoeirinha aqui, ó. Deixa um pouquinho pra cá. Deixar paralelo aqui, ó. É uma função ou, né? Se fosse fazer um circuitinho aí, lógico, seria uma função ou. Seria, ou eu ligo com essa botoeira aqui, ó, né, que ele faz uma vez só, ou eu ligo com esse contato aqui que fixa, né, fica fechado, para ficar o ciclo contínuo, tá, galera? Então eu vou abrir um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada, ó. É isso aqui, ó. As duas lâmpadas estão ali. Então, galera, vamos deixar aqui um pouquinho menor para a gente visualizar. Aí quem quiser dar um print na tela aí, bonitinho. E vamos ver aqui o que vai acontecer com o nosso circuito, ó. Aqui, ó, o que acontece então? Ele vai avançar o B, vai voltar o A igual tá ali, ó. Vai voltar o B, certo? Legal, né? E faz uma vez só, né? Agora, pessoal, o que eu quero? Eu quero fazer que ele faça continuamente. Até vou deixar aqui um simulation, deixar aqui um pouquinho maior aqui, ó. Colocar um por não adianta, né? Tem um por um mesmo. Aí ele vai fazer mais rápido. Dá uma olhada aqui, ó. Agora ele fica contínuo. Aí quando ele para quando ele quiser, ó. Parou. Agora veja que interessante, pessoal. Eu voltei aqui. E se eu quisesse, então, no lugar de eu parar aqui, ó, um contato, eu vou tirar esse contato que é didático, tá? Então eu vou tirar esse contato daqui, eu vou colocar um contato de temporizador, tá? Ó, eu vou colocar um contato fechado de temporizador. Quando eu pego aqui o temporizador, dá uma olhadinha que legal. O temporizador, ele é retardo na energização, né? Eu venho aqui, eu coloco ele aqui, certo? Vou deixar um pouquinho maior aqui para vocês verem. Coloco ele aqui, ó. Vamos dizer que eu quero que ele pare depois de um tempo, né? Ele começa a contar depois de um tempo. Por isso que é legal você não colocar botão de trave, né? Porque o botão de trave impede um pouco de você fazer alguma automação. Quando eu coloco aqui o nome dele, ó. Vou colocar aqui KT1, tá vendo? É o nome do que eu vou dar para o meu temporizador aqui. E se eu colocar aqui também, ó, KT1, veja o que acontece com esse contato, ó. Ele muda o formato dele com o contato realmente lá, igual a norma ia ser lá, né? Aí é o seguinte, então, o que vai acontecer aqui, então? Se eu colocar aqui um tempo de 10 segundos e ligar esse temporizador, então ele vai parar depois de um tempo, viu? Eu só queria mostrar para vocês didaticamente, tá? Como que funciona também o temporizador aqui, certo? Às vezes aí você aprendeu duas coisas interessantes, né, pessoal? O método cascata elétrico, né? E de vez em quando dá um pulso aqui, eu não consigo fazer essa ligaçãozinha. Ele vai acontecer aqui então, ó. Presta atenção. Ele vai começar a contar e o ciclo funcionando. Aí depois de um tempo ele faz o que? Aqui, ó. Ele abre e para, né? Aí ele para, ele começa de novo, ó, legal? Aí, pessoal, então, vou fazer funcionar a última vez aqui, ó, depois de deixar para vocês aí o like. Continua aí assistindo meus vídeos, tá, galera? Deixa o like, se inscreva no canal, que depois eu vou fazer mais uns vídeos aí no método cascata. Se fosse uma outra sequência, né? Se fosse uma sequência com 3 cilindros, como é que seria? Então, siga aí, então, pessoal, que a gente vai fazer bastante vídeo. Depois passar esse aqui para CLP lá, né? Também dá pra gente fazer. Então, olha aí, tem vários vídeos aí na playlist de CLP, na playlist de circuito eletropneumático, tá? Então, beleza, meu nome é Ivo, dou aula no Senai aí, tá, pessoal? Então, fica aí pra vocês esse videozinho aí com o circuitinho eletropneumático, né? Falou, então? Tchau e